Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Nós sabemos disso. Glória a Deus por mais esta oportunidade. Como eu sempre digo, uma oportunidade rica de nós estarmos aqui, porque poderíamos estar em 1000 lugares, mas estamos aqui. Nós aqui da igreja, fisicamente, vocês que estão nos acompanhando, que Deus abençoe, que Deus possa, através dessa palavra, tocar no teu coração, que o Espírito Santo possa ir além. A gente fala, o Espírito Santo ele vai além. Que assim seja. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos meditar neste texto e sobre essa história. Eu diria sobre o tema reconhecimento e honra. Eu quero apenas ler 3 versículos. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8, 9 e 10. Que diz assim: Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Somente esses versículos. Os que estão aqui podem se assentar, fiquem à vontade. A pastora Marli já fez uma oração, então não vou repetir aqui uma oração para que Deus fale conosco. Deus já ouviu. Como eu disse, a ministração nesta noite está sob o tema reconhecimento e honra. Antes de adentrar nessa história, eu gostaria de lançar uma pergunta a todos vocês. É possível nós termos uma colheita sem mesmo termos plantado? Não responda, não seja rápido na resposta. Pense um pouco. Eu vou perguntar de novo. É possível nós colhermos onde nós não plantamos? Algumas vezes eu já fiz uma ilustração, principalmente no momento do ofertório. Eu gosto de fazer essa ilustração no momento de nós ofertarmos ao Senhor. E a ilustração que eu costumo fazer é a seguinte: eu tenho um terreno vizinho a mim, você tem um terreno também. E lá no início do ano você semeia no seu terreno. E eu não semeio. E aí eu pergunto: no tempo determinado, no período que for, dependendo do que você plantou, que você semeou, no período determinado você terá uma colheita, sim ou não? E eu perguntaria também: eu terei colheita no meu terreno, se eu não plantei? Como eu disse, eu costumo dar essa ilustração, fazer essa ilustração quando a gente está no momento de ofertar, porque a gente olhando para a nossa oferta como sendo uma semente, é um ato de estar semeando. Eu costumo fazer, mas nós vamos caminhando aqui, porque vocês vão se assustar quando eu disser para vocês que é possível colher, mesmo quando você não semeia. Mas calma lá, não é fácil assim não. Não vai pensando que é simples assim. O texto da palavra do Senhor nos conta essa história desta mulher, que uma
das primeiras características que nós podemos enxergar nela é a qualidade de observação. Ela conseguiu observar, como nós lemos no versículo, tenho observado. É uma qualidade muito forte. É lógico que essa palavra não será direcionada apenas para as mulheres, mas como pano de fundo aqui a gente tem essa mulher, então nós vamos citar sempre a característica dela de conseguir enxergar algo. E aí eu me lembro de dois textos da palavra de Deus quando nos remete à mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, Provérbios 14, versículo 1. E Provérbios 31 também fala da mulher virtuosa. E eu gostaria de ler alguns versículos. Eu não vou ler todos porque são vários versículos, mas alguns que a gente venha ler, vocês vão entender todos eles. Cada versículo desses aqui de Provérbios 31 vai falar uma qualidade, algo que é remetido à mulher virtuosa. Provérbios 31, a partir do verso 10, a gente vai perceber isso. Mulher virtuosa, quem pode achar? Pois o seu valor muito excede ao de joias preciosas. O coração do seu marido confia nela e não lhe haverá falta de lucro. Versículo 18, prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Esconde as mãos no fuso e as suas mãos pegam na roca. Vou pular mais. Vamos pro verso 24. Faz vestidos de linho e vende-os, e entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos, e ri-se do tempo vindouro. Abre a boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Mulher virtuosa, mulher virtuosa. E nessa história que nós lemos no livro de Reis, a gente enxerga muito isso na vida dessa mulher, sendo ela uma grande observadora, mas nós vamos encontrar mais algumas coisas que ela faz. Essa mulher, a continuação dessa história é que, a partir deste momento que ela conversa com seu marido, constrói um quarto para que quando o profeta passasse por ali, não apenas tivesse aquele momento de se alimentar, mas pudesse também repousar ali naquela cidade chamada Sunem. Essa mulher, então conhecida como a mulher sunamita. A partir deste investimento que ela faz na vida do profeta, o profeta procura saber com o seu moço Geazi o que aquela mulher precisava, qual era a necessidade que ela tinha, porque ele queria fazer algo por ela. E quando ela é indagada, ela diz: não preciso de nada. Mas Geazi, observador também, diz para Eliseu: ela não tem filho. E Eliseu então profetiza que no determinado tempo ela teria um filho, e ela teve esse filho. Esse filho já grandinho passa mal, morre. Chega ao conhecimento dela, ela vai em busca do profeta para dizer a ele: olha, o filho morreu, eu não pedi. Eliseu vem e o menino torna a viver. Eu estou falando de maneira resumida, evidentemente, eu não estou lendo justamente para a gente poder se adiantar aqui. Essa mulher, então, tem novamente o seu filho em seus braços, assim como quando ele nasceu. Tempos depois, já no livro de Reis também, capítulo 8, nós estávamos no capítulo 4, no capítulo 8, verso 1, o profeta dá um recado para essa mulher. Ele diz assim: ora, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome e ela virá sobre a terra por
7 anos. O profeta dá este recado para ela, a previne. É bom, é inteligente a gente observar que, dentre todas as pessoas que existiam ali naquela cidade, a palavra de Deus fala que esta mulher em especial faz o que ela fez. Eu diria que todos tiveram a mesma oportunidade, mas ela observou que o homem passava por ali e falou com seu marido e fez o que fez. Então todos nós temos a mesma oportunidade. Da mesma maneira agora, por que que o profeta apenas diz a ela: pega tudo o que você tem, pega sua família e vai embora para outra cidade, vai peregrinar, porque vai ter 7 anos de fome? Então, é algo especial que a gente enxerga aqui. Poderia ter sido com qualquer uma, ou com qualquer um outro que tivesse, de repente, agido como ela agiu. Mas os nossos resultados, eles dependem das nossas atitudes. No verso de número 2, nós vemos que aquela mulher, ela dá ouvido ao que o profeta disse. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus, foi com sua família e peregrinou na terra dos filisteus. Quantos anos? 7 anos, o período que lhe fora falado. Ah, que bom se Deus tivesse avisado todos nós, no ano passado, não é? Pessoal, o ano que vem vocês vão passar uma turbulência aí. Se preparem. Apesar de que, irmãos, fazendo um parênteses aqui, não existe, neste caso, imprevisto. A gente põe a culpa no imprevisto, mas é algo que eu e você devemos estar preparados. Se vocês quiserem que eu fale mais profundamente, eu vou falar. É como se o carro seu quebrasse. Meu carro quebrou, foi um imprevisto, por isso que eu estou sem dinheiro. Não, você está sem dinheiro porque você é desorganizado. E o carro é natural que ele quebre. Eu fiquei doente, é natural que eu fique doente. O dente caiu, é natural que isso aconteça. Então não é imprevisto, é má gestão na nossa vida. Mas é só um parênteses, vamos voltar para a palavra. A mulher obedece a palavra. Como eu disse, se o Senhor falasse isso para nós no ano passado, né? Só para nós aqui presentes, só para vocês que estão aí assistindo agora. Olha, no ano que vem, vocês vão passar por uma turbulência e não vai ser do dia para a noite não, vai se estender aí. Então preparem vocês aí. Ora, quem é que não estaria aí se preparando? Eu penso que se em particular o Senhor tivesse nos falado, a gente teria feito isso, não, pastor Davi? A gente teria se preparado. Agora, como eu disse antes, é algo que eu e você tem que estar sempre preparado. Afinal de contas, a nossa vida, ela é como uma roda gigante, ou falando de uma outra maneira, é cíclica. Nunca mais nós vamos passar por nenhum problema, nenhuma crise como essa ou semelhante a essa. Ninguém pode afirmar isso, porque a vida é cíclica. A crise vem e vai, e assim por diante. Então, como eu disse, só repetindo, imprevistos neste caso não existe. A gente pode esperar. Ah, o cachorro ficou doente lá em casa, porque a gente que tem os animais em casa cuida como se fosse criança, né? Como se fossem nossos filhos. E aí eu tive que gastar um dinheiro lá, por isso que eu tô... Não. Isso é coisa que você já tem que ter lá nos seus potinhos. Você separa um potinho para cada coisa. Mas aqui não é aula de finanças, então vamos ao tema. Ela obedece ao versículo de número 2. Ela ouve o que eu e você muitas vezes não fazemos. É possível que isso que eu disse, se Deus tivesse nos avisado lá atrás, do ano passado, no comecinho do ano, é possível que Deus tivesse falado e eu e você não ter dado ouvido. Porque é natural nosso. Ou, digamos assim, de 100 pessoas que estavam aqui na igreja, Deus usou um profeta. Olha, igreja, vai acontecer isso, isso e isso. Das 100 pessoas, 5 dá ouvido e se organiza e se prepara para a tempestade. O que você faz quando você sabe que a chuva vem vindo e as roupas estão penduradas lá no varal, quase seca já? Você vai lá e recolhe, então você se prepara. Mas é possível que de 100 pessoas ouvindo a mesma coisa, apenas 5, ou quem dirá uma,
dá ouvido. Essa mulher deu ouvido e saiu. Aí nós vamos caminhar um pouquinho mais. Lá na frente, no verso de número 4, Geazi, conversando com o rei, está contando a história para o rei, porque o rei pediu para ele, olha, fala alguma coisa aí dos feitos de Eliseu. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E Eliseu então começa a narrar a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Evidente que ele pode ter colocado mais detalhes, porque ele tinha tempo de conversar ali com o rei. Aí ele começa a contar a história para o rei. E sucedeu, verso de número 5. E sucedeu que, contando ele ao rei como Eliseu havia ressuscitado aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Irmãos, veja que Jesus cidência, como diriam alguns. Ele está contando essa mesma história e a mulher aparece. É como se nós hoje imaginássemos, eu estou aqui ministrando sobre essa palavra e de repente a mulher entra com a criança ali. Aí evidente, eu ia fazer igual Jesus. Olha lá a mulher, olha lá o filho dela, aquele que o profeta orou e Deus ressuscitou. É ela, é ele. Foi isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. É por Deus mesmo, é Jesus cidência. Não, no mesmo instante, tanto tempo que aquela mulher teve, mas exatamente no momento em que o rei está ouvindo a história de Geazi, ele tem a oportunidade de conhecer pessoalmente o milagre em si. Não só a mulher, mas a criança, que foi o fruto desse milagre. O fruto do milagre que fora ter nascido e depois morreu e ressuscitou. Olha que tremendo, olha que oportunidade grande e tremenda este rei não teve. E que alegria, que satisfação, porque agora eu diria as palavras de Jó, não é só de ouvir falar, agora ele estava vendo. É uma bênção tremenda. Pensa junto comigo, é ou não é? É uma bênção muito grande. Vamos ver o verso de número 6. O verso de número 6 diz, o rei interrogou a mulher. Agora ele queria saber direto dela, direto da fonte. Direto da fonte, quero saber a história. E a mulher, o verso vai dizer, o rei interrogou a mulher e ela lhe contou o caso. Eu imagino que ela contou tudo, desde lá do início. É possível que ela foi dizendo tudo, porque essa mulher foi privilegiada demais. Por que o rei avisou somente, ou melhor, por que o profeta avisou somente a ela sobre aqueles anos de sequidão? Eu penso que ela foi lá do início. O profeta sempre estava passando por Sunem. Eu observei, falei com meu marido. A primeira coisa que ela fez foi falar para o profeta, olha, toma café aqui com a gente, lancha aqui antes de você seguir viagem. Depois ela observou, este é um santo homem de Deus. Ela foi e deu um passo a mais, chamou seu marido, olha, vamos construir aqui um quarto para que ele não precise apenas passar, mas que ele repouse aqui. E ela vai narrar toda essa história até chegar no momento em que seu filho nasce. Depois de alguns anos, criança, ele falece, ela vai atrás do profeta, o profeta vem, a criança ressuscita, ela vai narrando tudo. E agora eu penso que os ouvidos do rei estavam muito mais atentos do que quando o Geazi estava contando. Porque até quando o Geazi estava contando, de repente o rei ficava só, mas será mesmo? Agora não, agora ele está enxergando o próprio milagre. Então, ela conta a história, o verso de número 6 nos diz, e o rei então diz assim, então o rei designou um oficial, ao qual disse, faze restituir-lhe tudo quanto era seu,
Agora é que está o X da questão, irmãos. Presta atenção para você não perder o foco, o centro desta ministração. Faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou o país até agora. Se você não entendeu, eu vou explicar. Tudo que foi produzido naquela terra durante 7 anos, quem foi que produziu? Não foi a mulher, porque ela não estava lá. Mas o rei dá ordem, tudo que era dela devolve. E tudo que dos 7 anos foi produzido nesta terra, dê a ela. Aqui está o segredo. Mas existe uma questão aqui para a gente analisar ainda. Quando eu perguntei para vocês, é possível colher mesmo sem você ter plantado? Essa mulher não plantou, ela não semeou. Mas o que aquela terra produziu foi entregue a ela. Agora nós vamos ver o porquê. E como eu disse, o tema desta reflexão é reconhecimento e honra. Vamos analisar. Existe diferença entre você reconhecer e você honrar. À primeira vista, o que foi que aquela mulher fez? Vamos voltar lá no capítulo 4. Sucedeu que, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E no verso 9, ela dizendo a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um lugar para ele dormir aqui. Ela não somente, ela fez. É aqui que está a questão do você reconhecer e você honrar. Ela reconheceu que era um santo homem de Deus. Como eu disse antes que os demais circunvizinhos poderiam ter reconhecido da mesma maneira. Mas quem foi que deu um passo além? À frente, a mulher. Ela não apenas reconheceu que ele era homem de Deus, como também agora ela o honra. Reconhecer apenas não é suficiente. Pode trazer benefícios, evidente que traz benefícios, mas não é suficiente. Eu me lembro agora da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando estava lá querendo comer a comida que era dada aos porcos, ele cai em si. A palavra de Deus fala que ele cai em si. Ele diz para si mesmo: meu pai tem a sua fazenda, os seus empregados, eu aqui perecendo de fome, eu vou me levantar e vou lá ter com meu pai, pedir perdão a ele, para que ele me faça pelo menos como um de seus trabalhadores. Ele reconheceu. Agora, se ele ficasse só no reconhecimento, teria acontecido o que aconteceu, dele ter sido recebido de volta? Não, claro que não, porque ele apenas reconheceu, mas ele não foi. E eu diria de uma forma resumida, é a mesma coisa quando a gente reconhece, é a mesma coisa quando a gente reconhece que nós ofendemos alguém. Eu ofendi o irmão, eu preciso pedir perdão para ele. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você foi perdoado? Ou você pediu perdão para ele? Aconteceu alguma coisa? Não, você apenas reconheceu. Então, além do reconhecer, eu preciso honrar. Como essa mulher aqui fez, ela honrou o profeta. Talvez, como eu disse, reconhecimento pode te trazer benefícios, é evidente. Mas se ela tivesse ficado apenas no reconhecimento, ela não teria recebido a informação, ou diria, nem teria recebido o presente que ela recebeu, que fora seu filho. Porque o profeta observou isso. Na verdade, Geazi, a partir do momento que não apenas ela reconhecendo, ela o honrou como homem de Deus, como servo do Senhor, fazendo o que ela fez. E Eliseu: eu preciso fazer alguma coisa por esta mulher. Como é que eu posso agora retribuir? A princípio ela disse: eu não preciso de nada.
Mas Geazi, como eu disse antes, também observador, olha, ela não tem filho, o profeta profetiza um filho na vida daquela mulher. Então, se ela não tivesse dado esse primeiro passo de reconhecer, alguns frutos não teriam acontecido. Mas a partir do momento que ela honra, muito mais coisas acontecem, que é o que nós falamos aqui. O filho ressuscitado, 7 anos ela é avisada de que vai haver seca, pega sua família, pega o que você tem, porque vai haver fome, vai haver um período que a terra aqui, o Senhor, e não era, olha, veja só, irmãos, eu faço questão de ler. Quem foi que trouxe aquela fome lá? Não foi o diabo não, porque nem tudo é o diabo. Esquece esse negócio, que tudo é o diabo, tá? Ora, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar. Porque quem mandou? O Senhor chamou a fome, e ela virá sobre a terra por 7 anos. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Me lembro de uma ministração, ou foram 3 ministrações, 3 domingos diferentes. Pastor Luciano Subirá. Me parece que ele, a primeira, eu não lembro a sequência, mas a culpa não é do diabo, a culpa não é de Deus e a culpa não é dos outros. Foram 3 ministrações aí, porque o negócio era longo. Porque nós temos essa mania de querer dizer que foi o diabo ou que foi Deus, ou os outros. Mas nunca a gente coloca assim, olha, eu fui culpado. A gente não costuma reconhecer. Mas veja aqui que nós estamos vendo, não sou eu quem está falando, é a palavra. Quem foi que mandou a fome para lá? Foi o Senhor. Então o Senhor sabia o que estava fazendo, sim ou não? E agora a mulher é avisada, e ela vai embora, meu irmão. Ela obedece. Como eu disse, você e eu muitas vezes ouvimos o Senhor falando: faz isso, faz aquilo, se conserta, e a gente não dá ouvido. A gente vai empurrando com a barriga. E aí, vocês já sabem qual é o resultado. Então, qual a diferença entre reconhecer e honrar? Eu reconheço muitas vezes, mas da boca para fora. Posso reconhecer fazendo alguma coisa, e vou ter resultado disso. Mas muitas vezes a gente reconhece apenas da boca para fora. Como eu falei, muitos daquela cidade, o Sunem, podem ter reconhecido. Tinham conhecimento. Quem não sabia quem era o homem de Deus? Todos sabiam quem era o profeta. O rei lá na frente pergunta, ou pede para Geazi: me fala aí os feitos do profeta. Conhecia o profeta. Mas por que ele não foi avisado? Por que o profeta não foi até ele para falar assim: rei, se prepara aí porque vai ter turbulência? Então essa é a diferença entre nós reconhecermos e a gente aprender que a gente tem um passo além para dar. Porque o reconhecimento a gente diria que seria ali, todo mundo faz. Está na média, todo mundo pode reconhecer. Agora, dar um passo além, que foi o que essa mulher fez, ela investiu na vida do homem de Deus, irmãos. Ela construiu, não era que estava feito lá: ô profeta, tem um quartinho vazio aqui, por que você não fica aqui? Não, ela construiu. Junto com seu esposo, combinaram: vamos fazer, vamos, e fez. Houve um envolvimento aqui, até mesmo na questão financeira. Não é o caso que a gente, só financeiramente, não é isso. Mas no caso dela, sim, ela investiu. E o quanto eu e você temos investido, não só na questão, eu volto a repetir, para que alguém não venha dizer: o pastor só fica falando de finanças. Não. O quanto eu tenho investido o meu tempo para a obra do Senhor? O quanto você tem investido? Você reconhece, o Senhor é Deus, todo mundo, é fácil. Mas o quanto eu tenho investido do meu tempo? Não só reconhecimento. Vocês pensaram que ia ser fácil a palavra, né? Mas vem bênção por aí. Quando nós vamos além de reconhecer, é possível sim. É possível sim. Quando a gente vai além do reconhecer, é possível sim a gente colher mesmo sem ter semeado. Mas de qualquer maneira, a gente fez alguma coisa. Não é dizer que a gente ficou de braços cruzados, não. A gente fez alguma coisa.
Eu diria que seria só uma força de expressão que ela não semeou. Ela não semeou na terra, mas ela semeou no homem de Deus. Ela obedeceu, ela ouviu, ela creu. E não existe nada mais fantástico para Deus quando a gente crê. Porque a palavra vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, eu não sei o que você está fazendo. Então, eu diria que você está perdendo o seu tempo, não? Porque sem fé é impossível. Se você não agrada a Deus, você vai agradar a quem? Você quer agradar a quem? Pode agradar a mim, pode agradar ao homem, aos olhos humanos. Eu posso ser agradável, mas se eu não agrado a Deus, é Deus. O que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida? Então, quando nós vamos além, repetindo, de reconhecer, é possível sim, aprenda isso. É possível a gente colher, mesmo sem ter semeado. Se você tem feito isso na tua vida, pastor, eu tenho feito isso. Eu tenho reconhecido e eu tenho honrado, em qualquer área, eu repito, em qualquer área. Você pode reconhecer e honrar o teu pai, a tua mãe. Uma ministração do pastor Mauro de alguns meses, ele disse aqui algumas terras boas onde a gente pode semear, pai, mãe, a própria obra do Senhor, a seara, o reino de Deus, você pode semear. Então não é somente, eu vou ser honrado, eu vou colher aonde eu não semeei, só se eu honrar o homem de Deus. Não entenda, não me interprete errada ou erroneamente. Você pode honrar a sua esposa, honrar o teu esposo, honrar os teus filhos, honrar, eu repito, pais. Quantos filhos neste momento podem estar me ouvindo? Quantos filhos que não sabem nem o que é isso? Honrar pai e mãe. Então você pode, e se você tem feito isso, você fala, pastor, eu tenho feito isso, eu tenho honrado, eu tenho reconhecido e tenho honrado, não apenas da boca para fora. Se realmente, como filho pródigo, eu caí em mim, você caiu em si, não ficou somente nisso, você tomou a atitude de ir e fazer aquilo que você se propôs a fazer, se arrependendo, honrando, pedindo perdão, enfim. Não se atemorize, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, porque se há uma coisa que Ele jamais, Deus não falha. Deus não falha e não se esquece. Não é como aqueles profetas quando estavam clamando aos seus deuses e o profeta Elias clama mais alto. Pode ser que ele está dormindo, pode ser que eles deram uma saidinha. Não, o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não descansa, Ele não se afasta, não, Ele está viajando, Ele pegou umas férias, então fique mais um tempo. Não é isso não, meu irmão. Fique firme no seu ato de reconhecer, fique firme no seu ato de honrar, e saiba que o Senhor vai honrar a tua vida e a minha vida também. Amém? Nós podemos dar um amém? Eu quero fazer um propósito com vocês. Eu quero chamar vocês a fazer um propósito nesta noite. De repente você que não entendia muito essa diferença, ou você só ia até a metade do caminho e não dava sequência, eu quero te chamar, e eu também, eu gostaria que você aí na tua casa, onde você estiver, vocês aqui da igreja, fizesse um propósito com o Senhor, num ato profético, já que nós estamos numa quarta-feira que nós denominamos o culto unção profética. Então, num ato profético, neste momento, meu amado, eu gostaria de chamar você, que você fizesse, aí você e Deus, aí no teu coração, não precisa falar nada para mim não, seja através do momento que nós vamos ter daqui a pouco, o nosso ofertar, ou seja, algo particular seu. Senhor, eu vou fazer tal coisa, eu tenho reconhecido, mas eu não tenho dado o passo de honrar, seja quem for ou o que for. Você e Deus aí é quem sabe. Eu quero te chamar para que você faça isso.
E você que está nos assistindo, essa palavra, ela vai estar gravada. Marque o dia. Se você quiser daqui, vamos colocar aí, quem quer colocar 7 anos? Não precisa ser 7 anos não. Vamos falar assim, olha, daqui 1 ano, pastor, eu vou fazer esse profético, daqui 1 ano eu quero ter uma resposta da parte de Deus, assim como essa mulher teve aqui. É só para quem crê. E aí daqui 1 ano, se você não acontecer, pastor, eu fiz o que você falou. Eu fiz o que você falou e não vi acontecer nada. Você me procure. Me procure porque nós vamos direto para o dono. Nós vamos conversar com o dono pessoalmente. Eu te levo direto para Deus. Senhor, como é que é? Lógico, isso não é uma obrigação. Não estou dizendo você tem que fazer. Eu apenas estou te convidando. Se você quiser, você faça. Amém? Aonde você está nesse momento? Curve a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração, em seguida nós vamos fazer o nosso ofertório. E na atitude desse ofertar aqui, eu gostaria que você colocasse esse propósito diante de Deus, assim como a gente sempre é ensinado. A nossa oferta como semente, que ela venha produzir. Coloca um propósito aí, honre, faça o que Deus colocar no teu coração. E dentro de 1 ano a gente conversa. Deus querido, obrigado por esta palavra, obrigado por este momento que nós passamos aqui. E assim como esta mulher, nós estamos aqui profetizando, declarando, Senhor, que o teu servo, que a tua serva, que entrar dentro desse propósito, porque quer, não é obrigado. O Senhor venha ao seu tempo, não precisa ser 1 ano, a gente está falando assim apenas para a gente ter entendimento, mas que o Senhor venha honrar. O Senhor ressuscita mortos. O Senhor transforma vidas, o Senhor tira a vida lá do lamaçal, o Senhor tira o homem, a mulher que está lá no meio dos porcos como o filho pródigo, e o Senhor traz para a sua maravilhosa luz. Então nós conhecemos o Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que faz maravilhas, milagres, o Senhor opera o sobrenatural. Então é mediante, Senhor, esta fé em tudo isso que o Senhor é, que o Senhor faz, que nós nos entregamos agora, Pai, dentro deste propósito de estar não apenas reconhecendo, mas honrando ao Senhor, para que lá na frente, ao seu tempo, a gente venha colher, mas não colher apenas a semente que semeamos, o fruto da semente que semeamos, mas colhermos ainda mais. Afinal de contas, o Senhor é o dono de todo o universo. A tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. Então, Senhor, como homem de Deus, como homem de fé, nesta noite, nesta ministração, finalizando esta ministração, eu trago à existência aquilo que não existe, pela fé que nós temos na tua palavra, pela fé que nós temos no poder que há em ti. Todas as coisas, Senhor, obedecem a ti. Não há nenhum outro nome nesta terra maior do que o teu. Então é neste nome que nós clamamos e que nós nos posicionamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Porque eu quero insistir ainda nesta oração, não era outro Deus. A história de Eliseu com esta mulher sunamita, Geazi contando ao rei, não era outro Deus, era o Senhor mesmo. Era o Senhor mesmo, era o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo que está neste momento ouvindo a nossa pregação, esta palavra que está sendo ministrada. É o Senhor mesmo que está ouvindo agora o clamor do teu servo, aquilo que está no coração do teu servo, aquele propósito que está no coração do teu servo, aqui na igreja, onde quer que esteja, em qualquer tempo que seja, é o Senhor mesmo, não é outro Deus. E nós não queremos servir a outro Deus, ainda que se levantem anjos dizendo ou trazendo outro evangelho. A tua palavra diz, seja considerado anátema. Então é o Senhor mesmo. É por isso que nós acreditamos na tua palavra e no poder que emana sobre as nossas vidas através do teu Espírito Santo. Amém, amém e amém. Aleluia. Pelo poder da tua palavra,
Deus. Tua promessa em mim se cumprirá, pois tu, Senhor, trarás à existência aquilo que não existe, pro meu sonho então realizar. É o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo. Vamos ofertar ao Senhor. Você que trouxe a sua oferta, você que está aí do outro lado, tem aí os dados da igreja cristã, que queira fazer a sua oferta, o seu dízimo, esteja fazendo isso. E aqui está. Aqui está o meu propósito. Você só precisa de uma coisa: fé. Não é o valor que está aqui, viu, Joe? Pastora Marli, Gláucia, não é o valor. Porque de repente alguém tenha 1000 vezes mais do que o que eu coloquei aqui. Ou 2 vezes, ou 3, ou 10, não sei. Mas não é o valor, é a fé. É a sua fé. Eu te convido. Levante sua oferta agora. Levante seu envelope. Pai, obrigado. Porque essa satisfação de poder contribuir na tua casa é grande. Nós fazemos isso não porque nós somos constrangidos ou obrigados a fazer, mas nas palavras do apóstolo Paulo, fazemos com alegria, porque o Senhor se alegra com aquele que dá com alegria. Aqui está, Senhor, o nosso propósito, a nossa semente, e eu coloco aqui, só eu estou sabendo o que eu estou colocando, e nós vamos testemunhar. E você que está do outro lado me ouvindo, testemunhe, não se esqueça disso. Faça isso agora, em nome de Jesus. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor. E ouço a sua voz, dizendo: filho, não temas, em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo um vencedor. E hoje eu sou a voz, dizendo: filho, não temas, em lugar da tua vergonha, Em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. da tua Em lugar da tua te vergonha, darei dupla honra. Em lugar da tua vergonha, aleluia! te Oh, darei dupla honra. Ele é especialista nisso, viu, meu amado? Ele é especialista em tudo. Fique de pé, vamos orar e agradecer a Deus. Ele é especialista em tudo. Ah, mas o meu problema é... Vamos falar aí. É caso na justiça, advogados. Ele é especialista. Meu problema é médico. Ele é especialista. Não importa qual o teu problema, meu irmão. Ele é especialista. Qualquer que seja. Vamos orar. Quem quer orar? Ora, agradece a Deus. Amém. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, porque ela, Senhor, é a verdade, ela muda e transforma a nossa vida. Ela nos acrescenta fé, fé que o Senhor pode todas as coisas, e nós em Ti podemos também, Senhor, que possamos ser praticantes, não só ouvintes, colocar em prática aquilo que ouvimos e aprendemos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Obrigada por essa noite toda especial, que o Senhor tenha habitado verdadeiramente em nossos corações, recebido o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte,
me fazendo vencedor. E ouço a sua voz, dizendo, filho, não temas, em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. No lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Em lugar da tua vergonha, te darei dupla honra. Amém. Deus abençoe.